Capítulo 24. Não demorei muito para entender o que aconteceria comigo se eu não fugisse. Ter a reputação arruinada era tão condenável quanto ser arruinada de fato. Ninguém iria me querer se eu passasse a noite com o Sr. Belfort. Não importava o que ele fizesse ou não comigo. Senti o medo inflar meu peito, só de pensar. Tentei quebrar a janela batendo nela com os punhos, mas o vidro não cedeu. Depois de um tempo desabei no banco, exausta. Eu já não tinha mais esperanças de ser resgatada por ninguém e nem de fugir. Tentei não chorar, sentindo minhas expectativas serem drenadas de mim. Fiquei de vigia na janela tentando compreender aonde estávamos indo. Mas, já que eu não estava familiarizada com a região, a estrada pela qual viajávamos não me dizia nada. Senti como se tivéssemos percorrido um caminho por horas. Tive náuseas 2 vezes e deixei todo o meu de jejum no chão da carruagem. Depois, completamente arrasada, deitei-me no banco e tentei não respirar pelo nariz. O céu estava cinzento e incolor quando o carro finalmente parou. Parecia que eu tinha viajado o dia todo. Quando o Sr. Belfort abriu a porta, ele recuou bruscamente, levando a mão sobre a boca e o nariz. Senti um pouquinho de satisfação. Sentei e pisei sobre meu de jejum, levantando o vestido do caminho. Ele agarrou meu cotovelo e me ajudou a descer. Eu estava fraca e enjoada demais para tentar fugir dele. Além do mais, eu não sabia para onde correr. No entanto, o ar fresco e salgado que respirei foi um alívio bem-vindo. "O que aconteceu aí?" ele perguntou. "Eu tenho enjoo em carruagens." Parecendo enojado, ele enrugou a testa. "E em barcos?" "Nunca andei de barco, mas acho que também seria enjoo em um barco." Quase sorri diante da sua expressão. Ele murmurou algo para si mesmo e em seguida puxou-me em direção a uma estalagem. "Nós vamos jantar aqui, não quero envolver mais ninguém. E tenho certeza de que nem você. Se está lembrada, não tenho nenhuma restrição em atirar em alguém que entre no meu caminho." Eu o entendia perfeitamente. Qualquer um que pudesse estar em posição de me ajudar na estalagem estaria arriscando sua vida para isso. Assim como James. Ergui os olhos para a estalagem e a placa de madeira exibia o nome, a rosa e a coroa. Tive uma estranha sensação de já ter vivido aquele momento antes. A última estalagem em que eu tinha parado na noite em que James fora baleado também se chamava a Rosa e a Coroa. Para falar a verdade, era um nome comum para as estalagens, mas mesmo assim parecia estranhamente significativo. Lá dentro, o Sr. Belfort pediu uma sala particular e o jantar. Havia algumas pessoas sentadas na choperia, mas o aperto firme do Sr. Belfort no meu braço me lembrou de sua ameaça. Portanto, segurei a língua. Além disso, eu me sentia muito fraca e enjoada para enfrentá-lo. A salinha para onde fomos levados oferecia um contraste vívido com o estado em que eu me sentia. Uma fogueira brilhante crepitava. Uma mesa estava bem iluminada e a mobília era limpa e agradável. O Sr. Belfort apontou em direção a uma cadeira. "Por favor, fique à vontade." Desejei que ele não fingisse ser um cavalheiro. Tornava as suas ações muito mais terríveis. Considerei me recusar a fazer o que ele queria. Mas rapidamente rejeitei esta ideia. Seria melhor para mim aplacá-lo tanto quanto pudesse. Então eu me sentei à mesa e fiquei observando-o com cuidado. Ele levou a cadeira o mais perto possível da porta e se inclinou para trás com as pernas cruzadas.
Nem pense que vai se safar dessa, eu disse. Meu pai nunca concordará com este casamento. Ele abriu sua caixinha de rapé e deu uma fungada. Quando terminou, me olhou languidamente e disse com uma voz aborrecida: seu pai se importa tão pouco sobre o que acontece com você que a abandonou aos cuidados de uma mulher fraca e velha, que não pode nem cuidar de si mesma. Você não tem outros homens na família, ninguém para protegê-la, ninguém para lutar por você. Seus lábios se curvaram. Você, minha cara, é a vítima ideal. E já que vamos para a França, acho que vai se passar um longo tempo até seu pai a encontrar. França? Eu disse com surpresa. Sim, França. Partiremos assim que a maré mudar. Ele sorriu friamente. Você entende, é claro que eu não poderia deixar ninguém nos encontrar, até você ser minha em definitivo. Ele sabia que meu pai estava na França. Duvidei, considerando o fato de que ele pensava que lá estaria nos colocando fora do alcance do meu pai. Soltei uma risada dura e curta. Eu nunca vou ser sua. Seu olhar me percorreu. Você vai, e provavelmente mais cedo do que imagina. Um arrepio de repulsa desceu pela minha espinha, e o medo fez meu pulso acelerar, mas ergui o queixo. Eu sou uma dama, senhor. Posso concordar em me casar se forçada. Mas o senhor não terá permissão de me tocar. Minha voz tremeu apenas um pouco. Ele sorriu. E o que vai fazer se eu tentar lutar comigo? Sim, encontrei seu olhar corajosamente. Ele riu baixinho. E até mesmo eu percebia como minha alegação soava humorística. Eu tinha metade do seu tamanho e, com certeza, menos da metade de sua força. Além disso, ele estava de posse de uma arma. Pois bem, então minha superioridade simplesmente teria que vir da razão. O estalajadeiro trouxe uma bandeja de comida e uma jarra de vinho, os quais ele colocou em cima da mesa. O Sr. Belfort fez uma pilha de comida em seu prato e serviu uma grande taça de vinho para si. Por favor, faça a gentileza de comer. Eu não conseguia comer, era impossível. A visão da comida era suficiente para me fazer ter ânsia de vômito. Ainda assim, eu queria dissipar a desconfiança e fazê-lo acreditar que eu seria submissa. Escolhi o prato menos revoltante e metodicamente levei algumas colheradas à boca e engoli, enquanto observava o Sr. Belfort com atenção. Ele não prestava atenção nenhuma em mim. Apenas comia e bebia vinho, como se estivesse jantando sozinho. Isso era bom. Me dava a oportunidade de olhar pela sala. Não vi muita coisa em termos de armas. Juntamente com a mesa, as cadeiras e a lareira, havia um banco baixo perto da janela e uma escrivaninha em um canto. Não consegui ver nada pesado o suficiente para acertá-lo, com exceção das cadeiras, e eram grandes demais para que eu as empunhasse. As perspectivas eram desanimadoras. Nem mesmo a faca que eu tinha recebido para comer apresentava algum uso, já que não tinha ponta nem corte. Eu tinha que ser mais criativa. Olhei de novo para a mobília no recinto e meus olhos repousaram sobre a escrivaninha. Vi uma pena, um vidro de tinta e uma pequena pilha de papel. Eu esperava que em algum lugar na mesa houvesse um canivete para afiar a pena. Um plano se formou na minha mente. Considerei minhas outras escolhas. E rapidamente percebi que não tinha outras opções na realidade, a não ser tentar correr porta fora, ou deixar o Sr. Belfort fazer o que ele quisesse comigo. O pensamento me deixou tão nervosa que minha mão tremeu e eu tive que colocar o garfo na mesa.
De repente, eu me lembrei da minha primeira noite em Edinburgh, quando entrara na sala de jantar de braço dado com Philip. O que ele tinha me dito? Tente respirar fundo, pode ajudá-la a relaxar. A memória aliviou um pouco meu coração. Respirei fundo, equilibrando os meus nervos e observando o Sr. Belfort. Ele estava bebendo, mas não comendo muito. Ele se serviu 3 taças e no final da terceira rodada pousou-a desajeitadamente sobre a mesa. Era talvez o melhor momento para eu fazer minha tentativa. Mostrei-lhe um sorriso tímido. Não sabia como estava com fome. É difícil pensar claramente quando se está com fome, não concorda? Ele ergueu uma sobrancelha. Nunca pensei nisso. Bem, comigo é sempre assim. Baixei os olhos humildemente. Mais cedo. Não consegui pensar em como seria. Um prazer me casar com um homem como o senhor. Olhei através dos cílios e vi um olhar de satisfação perpassar suas feições. Está recuperando o juízo, não? Ele riu. Nunca demora muito para elas caírem na realidade. Oh, eu posso acreditar, ora, apenas observando o senhor aqui à luz de velas, deixei minha voz sumir no final. Seus olhos se iluminaram com interesse. Continue. Eu estava apenas admirando a forma como a luz ressalta suas belas feições, seu maxilar forte, o jeito como seus olhos... Olhei para baixo e tentei corar. Senti meu rosto ficar mais quente. Pelo menos eu poderia sempre contar com esta habilidade. Não pare agora. Sou muito tímida, eu disse baixinho. Não precisa ser tímida, ele insistiu. Logo não haverá mais motivo para a timidez. Vamos conhecer tudo, um sobre o outro. Eu estremeci, mas mantive o rosto baixo para que ele não visse minha expressão. Talvez eu pudesse escrever em vez disso como se fosse uma carta de amor. Ele se recostou na cadeira. Bem, esta certamente seria uma experiência inovadora. Ele me contemplou por um momento e eu esperei, tensa. Por que não? A noite é uma criança. Ele fez um gesto em direção à escrivaninha. O Sr. Belfort serviu-se de outra taça de vinho, enquanto eu caminhava para a mesa. Minhas pernas ficaram instáveis com um certo nervosismo. Sentei-me com cuidado e inclinei o corpo para esconder dele o que eu estava fazendo. Procurei na escrivaninha e não me decepcionei. O canivete repousava ao lado da pena. Tinha uma lâmina pequena não mais do que a minha unha, mas estava perversamente afiada, então teria que servir. Peguei um pedaço de papel da pilha e mergulhei a pena na tinta e escrevi às pressas. Caro Philip, não acredito que algum dia você lerá isso. Se ler, é porque algo terrível aconteceu comigo. Encontro-me nas mãos de um homem perigoso. Estou determinada a enfrentá-lo, mas antes disso, meu coração exige que eu escreva este bilhete para dizer que amo você. Envio-lhe meu coração com esta carta, para que permaneça em segurança de qualquer coisa que possa acontecer comigo esta noite. Não sei se o quero ou não, mas ele sempre foi seu, com todo o meu amor, Mariane. Uma ou 2 lágrimas pingaram sobre o papel, borrando um pouco das minhas palavras. O Sr. Belfort pigarreou para limpar a garganta.
Dobrei o papel às pressas em um pequeno quadrado e escrevi Sir Philip Windham, Edinburgh, Kent, do lado de fora. Queria saber onde eu poderia esconder a carta. No corpete? Não. Poderia ser o primeiro lugar onde o Sr. Belfort a encontraria. Meu estômago deu uma volta com esse pensamento e temi que vomitaria novamente. Respirei fundo, mais uma vez. Eu tinha que pensar. Eu me abaixei e enfiei o papel na minha bota. Era um pequeno conforto. Quase nada perante o que esperava por mim se eu não tivesse êxito. Mas eu tinha que fazê-lo. Peguei outro papel, outro pedaço de papel e pensei rapidamente sobre a lição que Philip tinha me dado. Eu precisava fazer isso parecer autêntico. Para, meu amor aventureiro. Seus olhos brilhantes contêm segredos que me seduzem. Vejo neles um poder e força que o distinguem de todos os outros homens. Quando você olha para mim, meu coração palpita com a consciência de que em breve pertencerá a você. Não imagina o quanto tenho vontade de compartilhar minha vida com um homem assim. Ainda não terminou? Perguntou o Sr. Belfort. Quase é minha primeira vez, veja, o senhor. Minha voz tremeu um pouco, mas terminei a carta. Espero que eu seja capaz de lhe oferecer tudo o que o senhor merece. Ansiosamente, Mariane. Teria que servir. Apelaria para o ego dele, pelo menos. Eu me levantei e mostrei um sorriso tímido. Ele olhou para cima e, então, escondi o canivete nas pregas da minha saia com uma das mãos e estendi a carta para ele com a outra. Ele se levantou e a pegou de mim. Ah, não consigo ficar olhando enquanto o senhor lê. Seria muito constrangedor, eu disse. Terá que se virar. Mas você é uma coisinha pudica, não? Ele disse com um sorriso malicioso. Atravessei a sala enquanto ele baixava a cabeça sobre a carta. Fiquei perto da porta, não tão perto a ponto de que ele suspeitasse, mas perto o suficiente para estar ao alcance se meu plano funcionasse. Ele virou para mim com uma luz ansiosa nos olhos. Você me surpreende mais a cada instante, disse ele, andando em minha direção. Ele me agarrou pela cintura, tentei não me afastar. Seu hálito fedia e me dei conta de que ele estava bebendo conhaque e não vinho. Ele vacilou um pouco sobre os pés. Eu não sabia como seu estado ébrio contribuiria para o que eu estava prestes a fazer. Esperava que ajudasse. Coloquei a mão em sua bochecha, agarrando a faca com a outra mão. Feche os olhos, sussurrei. Ele sorriu e os fechou. Um novo jogo. Nunca esperava isso de você. Eu me preparei. Segurei o canivete em sua garganta e invoquei minha coragem. Percebi que estava em falta. Eu não conseguiria. Não poderia apunhalá-lo assim. Sua mão se moveu da minha cintura para o quadril e eu tive um sobressalto. Mexa-se e eu vou cortar sua garganta, sibilei. Seus olhos se arregalaram e ele me olhou chocado. Olhei para ele com todo o ódio que tinha em mim. Ele moveu a mão. Apertei a faca contra sua pele até tirar sangue. Eu vou cortar, eu avisei com os dentes cerrados. Ele tirou a mão do meu corpo, seu semblante era sombrio de fúria. Coloquei a mão em seu casaco e apalpei até encontrar a pistola. Eu atirei dali. Me afastei um passo dele e apontei a pistola. Minha mão tremia.
Agora vamos nos entender, eu disse. Eu vou sair e você vai desaparecer. Se for esperto, vai deixar o país como tinha planejado e nunca mais vai voltar. Estamos entendidos? Ele zombou com um esgar. Perfeitamente. Em um movimento rápido, ele tirou a pistola da minha mão. Ela escorregou para debaixo da mesa. No instante seguinte, suas mãos agarraram meus ombros e me puxaram em sua direção. Acha que eu sou forte? Ele sussurrou. Acha que sou poderoso? Vou mostrar o que é a verdadeira força. Vou mostrar o que acontece quando você tenta me fazer de tolo. O pânico se apoderou de mim e destruiu todos os meus pensamentos e planos. Eu me retorci e girei em seus braços, mas ele apenas me segurou mais forte e pressionou os lábios vis contra os meus. Virei a cabeça para o lado e cuspi o gosto do beijo dele. Ele riu e se atirou em mim de novo. O som de sua risada atravessou meu pânico e clareou meus pensamentos o suficiente para me lembrar do canivete que ainda estava na minha mão. Golpeei cegamente em suas mãos. Ele xingou e afrouxou um pouco o aperto. Deixei meus joelhos fraquejarem abruptamente e meu peso fez com que ele me soltasse. Quando caí no chão, chutei seus joelhos com ambos os pés, forte o suficiente para que ele perdesse o equilíbrio e cambaleasse para trás, contra a porta. Rolei e engatinhei rapidamente para debaixo da mesa. Minha mão atingiu algo sólido, a pistola. Saí do outro lado da mesa, me levantei e apontei a arma para ele. Vamos parar com isso agora, eu disse. Ele deu a volta na mesa e veio em minha direção. Recuei, ainda mantendo a arma apontada para ele. Minhas mãos começaram a tremer, traindo o medo que me percorria. Apertei mais o cabo. Pare ou eu atiro. Ele sorriu e disse: Você não é capaz disso. Hesitei por um minuto acreditando nele. Será que eu era capaz? Notei o sangue em suas mãos onde o tinha esfaqueado. Era bem vermelho. Minha visão ficou turva por um instante e eu tive que piscar rapidamente. Então, vi o Sr. Belfort tentar me pegar. De repente, pensei ter ouvido Philip gritando meu nome. Isso me assustou tanto que puxei o gatilho. O som foi ensurdecedor naquela sala pequena. Levei um tranco em resposta à força do disparo. O Sr. Belfort se encolheu, se agachou e em seguida levantou-se e voltou a sorrir com mais força do que nunca. Eu tinha errado. Ele estendeu a mão e agarrou a pistola de mim. Eu me abaixei e engatinhei para debaixo da mesa de novo, rápido como um caranguejo. Ele agarrou meu pé e eu gritei chutando, para me libertar e sair de debaixo da mesa, ao lado da porta. Abri-a com força, mas fui imediatamente derrubada no chão com uma força tremenda. Minha cabeça bateu em algo duro na queda. Ofeguei. Rolei de lado e me curvei por instinto. A sala escureceu. Fiquei tão atordoada que tudo o que consegui fazer foi cobrir a cabeça com as mãos, no instante em que sons violentos foram arrancados de dentro de mim. Quando uma mão agarrou meu punho, eu lutei cegamente, aterrorizada demais, para abrir os olhos e ver quem me atacava. Através do meu pânico, ouvi uma voz gritar: Mariane, abra os olhos. Meu terror morreu imediatamente.
pois era uma voz que eu conhecia tanto quanto a minha. Meus olhos se abriram com surpresa e eu vi o rosto do homem que tanto amava. Mas eu sentia uma dor absurda. Estava tão transtornada pela angústia e pelo sofrimento que meu coração se partiu diante daquela visão. Eu chorava como se nunca fosse conseguir parar. Ele me pegou em seus braços como se eu fosse uma criança novamente e me segurou firme contra seu peito largo. Você está segura agora, querida? Estou aqui. Chorei no pescoço do meu pai quando ele me carregou dali.